Terceiro ano, estamos aqui para fazer a retap da nossa terceira E. Então, nós temos aí 3 textos e 20 questões para serem corrigidas e comentadas. O nosso primeiro texto fala sobre o Brexit e a União Europeia. Então, é um texto bastante atual do ponto de vista histórico, econômico, geográfico. Então, como o texto é muito atual e muito interessante, eu preparei aqui para nós um vídeo. Eu encontrei um vídeo de um jornal britânico falando justamente sobre este episódio. Então, vou projetar aqui para vocês. É um vídeo de aproximadamente 5 minutos, mas muito interessante. Então, o representante, o chefe da comissão do Brexit é Nigel Farage. Então, no final de janeiro, quando foram já nos preparativos para a saída do Reino Unido da União Europeia, ele fez um discurso e alguns pontos interessantes é que ele foi repreendido nesse discurso porque ele quebrou o protocolo. Então você vê que no Parlamento da União Europeia não é permitido que você faça manifestação com bandeiras do seu país porque ofende os outros países. Então, uma postura igualitária que nenhum país é melhor do que um outro, independente da economia, do poder não somente da economia, mas social, econômico e tudo mais, né? E então ele pegou e agitou, ele e a equipe dele acabaram agitando a bandeira do Reino Unido e ele foi repreendido por isso e o microfone dele foi cortado posteriormente. E logo depois ele fala que ele ama a Europa, mas ele odeia, usa o termo hate, ele odeia a União Europeia. Então ele é a presidente da mesa naquela sessão, é Marian McGuinness, e ela faz uma observação no final que o verbo hateful utilizado e falou que você não deve odiar pessoas, países. Então achei muito interessante. E depois ela fala assim: como vocês estão indo embora, vocês podem ir embora e levarem junto a bandeira de vocês. Então achei muito interessante. Vou passar o vídeo aí para vocês assistirem. O vídeo tem cerca de 5 minutos. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye, and we'll look forward in the future to working with you as sovereign. If you disobey the rules, you get cut off. Could we please remove the flags? So this is it, the final chapter, the end of the road. A 47-year political experiment that the British, frankly, have never been very happy with. My mother and father signed up to a common market, not to a political union, not to flags, anthems, presidents, and now you even want your own army. For me, it's been 27 years of campaigning and over 20 years here in this Parliament. I'm not particularly happy with the agreement we're being asked to vote on tonight, but Boris has been remarkably bold in the last few months, and Ms von der Leyen, he's made it clear, he's promised us there'll be no level playing field. And on that basis, I wish him every success in the next round of negotiations, I really do. But the most significant point is this. What happens at 11 p.m. this Friday, the 31st of January 2020, marks the point of no return. Once we've left, we are never coming back, and the rest, frankly, is detail. We're going, we will be gone. And that should be the summit of my own political ambitions. I walked in here, as I've said before, you all thought it was terribly funny. You stopped laughing in 2016. But my view has changed of Europe since I joined. In 2005, I saw the constitution that had been drafted by Giscard and others. I saw it rejected by the French in a referendum. I saw it rejected by the Dutch
in a referendum, and I saw you in these institutions ignore them, bring it back as the Lisbon Treaty and boast you could ram it through without there being referendums. Well, the Irish did have a vote and did say no and were forced to vote again. You're very good at making people vote again, but what we've proved is the British are too big to bully, thank goodness. So I became an outright opponent of the entire European project. I want Brexit to start a debate across the rest of Europe. What do we want from Europe? If we want trade, friendship, cooperation, reciprocity, we don't need a European Commission. We don't need a European Court. We don't need these institutions and all of this power. And I can promise you, both in UKIP and indeed in the Brexit Party, we love Europe. We just hate the European Union. It's as simple as that. So I'm hoping this begins the end of this project. It's a bad project. It isn't just undemocratic, it's anti-democratic, and it puts in that front row. It gives people power without accountability. People who cannot be held to account by the electorate, and that is an unacceptable structure. Indeed, there's an historic battle going on now across the West, in Europe, America and elsewhere. It is globalism against populism. And you may loathe populism, but I tell you a funny thing, it's becoming very popular. And it has great benefits. No more financial contributions, no more European Court of Justice, no more common fisheries policy, no more being talked down to, no more being bullied, no more Guy Verhofstadt. I mean, what's not to like? I know you're going to miss us. I know you want to ban our national flags, but we're going to wave you goodbye. And we'll look forward in the future to working with you as sovereign. If you disobey the rules, you get cut off. Could we please remove the flags? Mr Farage, could we remove the flags, please? That's it, it's all over. Finished. We've gone. Could I please ask for quiet? Please sit down, resume your seats, put your flags away, you're leaving, and take them with you if you are leaving now. And goodbye. Can I just say, if I may say, just in a slight reference, the word hate was used in the last contribution. And I really think, given what we listened to prior to this, that we should not hate anyone or any nation or any people. O nosso primeiro texto, a nossa primeira questão, fala no trecho even though it will have left. O tempo verbal é futuro contínuo, futuro perfeito, futuro simples, futuro perfeito contínuo e futuro. Então, nós estudamos neste trimestre o futuro perfeito, cuja estrutura é o verbo will seguido de have, dois verbos auxiliares seguido do verbo principal no particípio passado, que é o verbo leave, left, left. Então, will have left, o tempo verbal está no futuro perfeito, alternativa A. Segunda questão que nós temos, a palavra standstill na frase It says the standstill period is needed to address the specific situation arising from Brexit. Então, a palavra standstill significa impasse, progresso, avanço, paralisação e retrocesso. Então, nós temos aí a alternativa D, paralisação. Lembrando que a palavra stand still também é uma palavra utilizada para fotografias, porque still é como se você congelasse aquele momento, aquele quadro. Então, still também pode ser um sinônimo para fotografias. A terceira questão do primeiro texto
De acordo com o texto, letra A, 160 países têm acordos internacionais com a União Europeia. Letra B, 160 países têm acordos internacionais com o Reino Unido. 160 países têm acordos internacionais, a União Europeia e o Reino Unido. Mais de 160 países têm acordos internacionais com a União Europeia. E cerca de 160 países têm acordos internacionais com a União Europeia. A alternativa correta é a letra D. Mais de 160 países têm acordos internacionais com a União Europeia. Então, vou destacar aqui do texto, nós temos would send out the diplomatic note on the more than 160 countries which it has international agreements. Então, agreement é acordo. Então, more than 160. Então, o que justifica a alternativa D. Mais de 160 países. Nossa quarta questão, a frase "The move by Brussels underlines how Britain and the European Union will be in uncharted territory after Brexit Day" pode ser parafraseada nos seguintes termos. Então, nós temos: ninguém sabe como ficará a situação do Reino Unido e União Europeia após o Brexit. Há questões territoriais pendentes entre Reino Unido e União Europeia. Depois do Brexit, Bruxelas ficará em território desconhecido. Bruxelas deixará de ser a capital da União Europeia. As questões territoriais só serão resolvidas após o Brexit. Então, uncharted, que chart é também mapa, né? Então, mapa é utilizado muito para navegação. Então, uncharted territory quer dizer um território desconhecido. Então, a alternativa correta, letra A. Vamos para a quinta questão. O Brexit não representará mudanças para os seguintes segmentos, exceto, nós temos aí a alternativa A, viajantes, B, empresas, expatriados, União Aduaneira Europeia e membros britânicos do Parlamento Europeu. A alternativa correta é a letra E, membros britânicos do Parlamento Europeu. Não sei se vocês viram no vídeo do Telegraph, aquilo é toda a comissão britânica do Parlamento Europeu e todos eles estavam indo embora. Você pode ver que quase os homens todos estavam com gravatas com a Union Jack, que é a bandeira britânica. Então, membros britânicos do Parlamento Europeu. A questão número 6, o número 11 mencionado no texto acima se refere o número de países remanescentes na União Europeia após a saída do Reino Unido, período de carência no qual o Reino Unido ainda estará sob a jurisdição da União Europeia, tempo em que o Reino Unido estará economicamente ativo na União Europeia. Letra D, o período no qual os turistas britânicos ainda poderão viajar sem restrições pela União Europeia, o tempo dado aos cidadãos europeus residentes no Reino Unido para que retornem aos seus países de origem. Então, a alternativa correta é a letra B. Eu destaquei aqui do texto: navigating an 11-month period in which the UK will still be covered by European Union law inside the bloc's single market and customs union, but outside the European Union. Então, diz respeito a essa carência, então o Reino Unido ainda estará coberto pela lei da União Europeia dentro do mercado único e customs, no caso, seria a aduana, mas fora da União Europeia. A questão número 7, assinale a alternativa em que a frase do texto está na voz passiva. Então, alternativa A, the main difference in Brussels will be the departure, é uma frase que está no presente simples, voz ativa. The move by Brussels underlines how Britain and the European Union will be, futuro simples também, voz ativa. Letra C, the European Union is going to contact its partners, is going to,
futuro com going to, voz ativa também. The standstill period is needed to address. Então, nós temos is, verbo be, needed, particípio passado. Então, a alternativa correta é a letra D, voz passiva. E por último, aí, só para a gente verificar, the European Commission would send out the diplomatic note to the more than 160 countries. Would send, voz ativa também. Então, a alternativa correta é a letra D. Dando continuidade ao nosso retap, temos nosso segundo texto, de questões 8 a 11. O segundo texto fala sobre a cerimônia de entrega do Oscar. Então, questão de 8 a 11, nós temos aí, falando sobre o Oscar. Então, escolha a alternativa em que a frase do texto não está na voz passiva. Então, analisando, a alternativa A, the Academy Awards are given out every year. Are given, are verbo be, given participio passado, está na voz passiva, então não é a alternativa A. These awards called Oscars are presented, voz passiva também. A letra C, one nominee is chosen to receive, is chosen, voz passiva também. Since 1953, Oscar night has been televised and broadcast all over the world, has been televised and broadcast. Então, televised and broadcast, verbos no participio passado, has been, verbo be, não é a alternativa D. Restando apenas, letra E, viewers watch as their favorite movie stars arrive looking beautiful and hopeful. Então, arrive, voz ativa. Então, a única dessas aí que não está na voz ativa, na voz passiva, é a alternativa E. Questão 9. Hoje em dia, o número de Oscars entregues é de... Nós temos aí a opção 24, menos de 12, cerca de 24, cerca de 12 e 12. Então, nós temos aí cerca de, letra C, cerca de 24 Oscars. Eu destaquei aqui do texto, who could afford a ticket could attend. Today, about 12 Oscars are presented. 2 Oscars, quer dizer, 2 dúzias. Então, about, cerca de 2 dúzias. Então, o número cerca de 24, alternativa C. De acordo com o texto, alternativa A, 250 pessoas assistem à cerimônia do Oscar anualmente. Letra B, milhões de pessoas assistem à cerimônia do Oscar anualmente. Letra C, 340 pessoas assistem à cerimônia do Oscar anualmente. A cerimônia do Oscar ocorre desde a década de 30. Os nomes dos vencedores são conhecidos no dia anterior à cerimônia. Então, a alternativa correta, nós temos aí milhões de pessoas. Destacando aqui do texto, this show is seen by hundreds of millions of people. Centenas de milhões de pessoas. Então, alternativa B. Número 11, na frase The Academy Awards are given out every year. Given out significa dados, entregues, distribuídos, emitidos e separados. Então, significa, alternativa C, distribuídos. Nosso terceiro texto diz respeito às questões de 12 a 15, fala sobre gêneros literários. Então, what literature can teach us, communication and research skills, and how to be a better human being. O que a literatura pode nos ensinar, pesquisa e técnicas de comunicação e como se tornar um ser humano melhor.
Questão 12. São gêneros literários citados no texto, exceto, nós temos aí, letra A, ficção científica, B, drama, C, prosa, letra D, poesia e letra E, cânone. Então, nós temos aí citados no texto, nós temos cânone. De acordo com o texto, uma obra canônica pertence só aos gêneros poesia, prosa ou drama, é uma forma superior de arte. Letra C, é destinado ao mercado de massa. Letra D, é uma obra representativa de um gênero em particular. Letra E, é obra de um autor importante. Então, a alternativa correta é, nós temos aí, letra D, é uma obra representativa de um gênero em particular. Questão 14. Em relação ao termo literatura, não podemos afirmar que a alternativa A representa a cultura e tradição de um povo ou de uma língua. O conceito está bem definido. Letra B. C. A definição de literatura está em constante mudança e evolução. É um termo que descreve também material oral. Refere-se geralmente a obras da imaginação criativa. Alternativa correta, letra B, o conceito está bem definido. Questão 15. De acordo com algumas definições, suspense e terror são ficção de gênero, são obras, letra B, são obras religiosas, letra C, são obras canônicas, letra D, são destinados ao público erudito, e letra E, não são obras literárias. A resposta correta, letra A, são ficção de gênero. O quarto e último texto da nossa prova é também um texto atual, falando sobre os incêndios na América do Norte e a qualidade de ar. A questão 16, de acordo com o texto, os incêndios florestais mataram. Alternativa A, mais de 8 pessoas em Vancouver, menos de 8 pessoas no Oregon, 8 pessoas no Canadá, no mínimo 8 pessoas em Vancouver e no mínimo 8 pessoas no Oregon. Então, a alternativa correta, letra E. Eu destaco aqui do texto, nós temos aí, the wildfires in Oregon so far have killed at least 8 people, destroyed more than 1,000 homes and scorched more than 4,000 square kilometers. Então, at least 8 people, quer dizer, at least no mínimo 8 pessoas. Questão 17. A palavra however, sublinhada no texto, pode ser substituída por, nós temos aí, nevertheless, whereas, moreover, unlike e besides. Nessa questão é mais um ponto de, digamos, de pontuação, uma questão de pontuação, porque são palavras, whereas é parecida, né? Então nós temos nevertheless e whereas. Então a alternativa correta é a letra A, justamente pela pontuação, porque however, nós temos aí ponto e vírgula logo em seguida. Então, nevertheless segue a mesma pontuação de however. Questão 18. Podemos inferir do texto que A. O Oregon fica ao sul de Vancouver. Letra B. 1.000 casas foram destruídas nos incêndios. Letra C. 4.000 km² de florestas foram destruídas nos incêndios.
Letra D, 300 bombeiros estão combatendo os incêndios florestais. E alternativa E, a qualidade do ar em Vancouver melhorou depois de 8 de setembro. Então, alternativa correta, letra A, o Oregon fica ao sul de Vancouver. Eu destaco do texto: On Friday morning, Vancouver was ranked #1 city in the world Air Quality Index for poor air quality and pollution because of the smoke blanketing the region from the wildfires south of the border. Quer dizer, no sul aí da fronteira. Questão 19, a palavra widespread in environment and climate change. Canada is forecasting widespread smoke for Friday and Saturday. Significa inferir do texto que é limitada, local, generalizada, esporádica ou incomum. Generalizada, letra C. E a última questão que nós temos, questão 20, assinale a alternativa em que a frase está na voz passiva. Letra A, nós temos aí: Environment and climate change in Canada is forecasting widespread smoke. Está aí na voz ativa. Canada is sending nearly 300 firefighters. E sending presente contínuo, voz ativa. Letra C, Vancouver was ranked #1 city in the world. Então, was ranked, be past participle, então voz passiva. Letra C. Só analisando letra D, residents in Metro Vancouver and Fraser have been living. Então, é present perfect continuous, voz ativa. Letra E, the wildfires in Oregon so far have killed. Então, nesse caso é present perfect, voz ativa. Agradeço aí a todos a atenção. Muito obrigado. Até breve.